Olá, pessoal. Boa noite. Começando mais uma live da Caliper Escola de Imagem. Cada terça-feira, às 18 horas, hora de Brasília, a gente tem um tema relacionado à medicina fetal, sonografia obstétrica. E é um grande prazer hoje que a gente começa esse evento falando de um tema que é pouco utilizado nos congressos médicos, pouco valorizado, mas que no dia a dia, quem trabalha com medicina fetal se vê desafiado o tempo todo. Eu costumo dizer para os nossos alunos e residentes que quem trabalha com medicina fetal e trabalha com malformação tem o mesmo nível de estresse, mesma carga emocional que quem trabalha com oncologia. Os diagnósticos são muito difíceis, né? A aceitação dos diagnósticos é muito difícil, envolve uma série de expectativas. E para discutir sobre esse tema, eu convidei três feras, aí um nível um mais alto que o outro, três pessoas aí com doutorado, psicólogos, e que a gente tem uma admiração muito grande. Eu, principalmente, conheço os três, trabalhei com os três em momentos diferentes e tenho uma admiração muito grande. Então, vou apresentar a doutora Patrícia Ávila. Ela é psicóloga do Rio de Janeiro, ela defendeu o doutorado na Unirio, e ela tem uma experiência, a gente trabalhou juntos no Hospital Roberto Santos, então a gente atendeu pacientes juntos. Ela atendeu pacientes com casais com malformações, com diagnóstico de malformação fetal, e ela vai passar um pouco da sua experiência para a gente. Eu aprendi muito no atendimento junto com ela e vi quanto de erro que a gente comete como médico, às vezes por não dar muita atenção, às vezes por dar atenção demais, às vezes por valorizar coisas que a paciente não valoriza. Então é muito importante esse trabalho em conjunto. A doutora Vivian Volkmann, que trabalhou comigo também na Climério de Oliveira, mais na área de perdas gestacionais e também no consultório, né, no Alimune, com pacientes com dificuldade de engravidar e perdas gestacionais, e também pacientes com malformação fetal. E o professor Alessandro Marimpietri, que ele já acompanha mais as famílias no pós-parto, né? Então, ele acompanha muito os bebês depois de nascido, os bebês com malformações fetais, e a gente teve uma experiência de trocar muitas ideias na época da Zika, de microcefalia, que ele acabou acompanhando muitas dessas gestantes e muitas dessas famílias que sofreram esse problema. Então, vou passar a palavra, vou passar 5 minutos para cada um fazer uma introdução, uma apresentação inicial. Depois a gente vai abrir para um debate, uma discussão, começando com a doutora Patrícia Ávila. Patrícia, é um prazer ter você nessa live e fica à vontade para apresentar. Eu sei que você tem uma apresentação que você quer compartilhar a sua tela e apresentar. Você pode compartilhar, está autorizado, já tá habilitado, tá bom? Bom, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do Dr. Manuel. Sempre foi um prazer enorme, uma fonte muito rica de aprendizado, né? Eu pude realizar meu doutorado na Bahia, né? Minha pesquisa foi sobre diagnóstico pré-natal. Na época, eu visitei 3 maternidades em Salvador, né, a Climério de Oliveira, o Roberto Santos, né, o Hospital Geral Roberto Santos, onde eu realizei a pesquisa, e a Fernando Magalhães, é isso, né? E eu José Maria de Magalhães Neto. José Maria de Magalhães. Eu me identifiquei muito com o Roberto Santos, assim, pelo rigor, pelo profissionalismo, pelo empenho, né? Na época, a Climério de Oliveira estava em greve, então estava muito confuso a situação da maternidade. E no Roberto Santos, realmente o comitê de ética foi muito bem recebida pela diretoria do hospital e pelo Dr. Manuel, principalmente, que acolheu, né, a entrada da psicóloga, uma psicóloga, né, diferente, que veio através da UERJ do Rio, né, pesquisar o universo, né, do Nordeste, Salvador, Bahia, né?
realmente, o hospital ele se tornou uma referência em medicina fetal, e isso é um processo que é gostoso de chamar a atenção. Mas eu vou pela minha tela para tentar compartilhar. Deixa eu ver aqui. Esse foi. Share. Compartilhou? Compartilhou. Aqui, o que os olhos veem, o coração sente. O estudo sobre a detecção de malformação fetal na experiência de gestantes na Bahia. Né? O objetivo da pesquisa, o objetivo foi investigar a rede de saúde, né, como organiza para a detecção da malformação fetal e o impacto nas gestantes que tem essa notícia, né, o diagnóstico de malformação fetal. Né, são esses dois eixos da pesquisa. Né? A medicina fetal ela vem se tornando cada vez mais uma medicina de ponta, vasta, inovadora, e traz repercussões, né, na política de saúde e na experiência das mulheres, das gestantes e famílias. Né? Porque é uma nova tecnologia, um novo saber e como lidar com todo esse avanço. Né? Eu trabalhei muito com essa noção de diagnóstico e prognóstico, o que, né, que são dois eixos importantes. Né? Eu trabalhei com a Grounded Theory, né, e foi uma pesquisa qualitativa com 25 gestantes. Primeiro fiz entrevistas piloto para afinar o instrumento e foi toda realizada no Hospital Roberto Santos. Né? É um hospital assim apaixonante. É um hospital engloba 3 emergências, né? Adulto, pediátrica e obstétrica. E lá tem um ambulatório muito grande de alto risco, né? E ligado à ginecologia e obstetrícia. E eu trabalhei especificamente num ambulatório, né, de alto risco ligado à medicina fetal. Né? Então, assim, eu acho que assim, a primeira coisa que eu me lembro quando eu entrei no hospital, que eu encontrei com o Dr. Manuel, ele falou assim: olha, você não vai imaginar que você vai encontrar aqui o que diz a literatura médica de mulheres acima de 35 anos. Essa foi a primeira frase que eu escutei, que foi realmente incrível, porque eu vou apresentar os dados, vocês vão ver que é verdade. Né? E outra coisa também que eu queria destacar é o hospital se tornar referência em medicina fetal. Porque, assim, eu me lembro também, uma vez a diretoria que chegou para o doutor Manuel e falou assim: doutor Manuel, dá para parar de produzir malformação fetal? Né? Porque isso foi incrível, né? Porque realmente foi um serviço que se tornou referência, dada a expertise dos profissionais, tanto da área da ginecologia quanto da área da neurocirurgia, né, que tinha um acompanhamento e um olhar muito voltado à detecção e ao cuidado relativo à malformação fetal. Então, foi se tornando uma referência. A gente recebia, né, mulheres de Porto Seguro, de Eunápolis, até de Minas Gerais, né, chegava a ir mulheres pedindo ajuda, né, e que chegavam desorientadas no serviço. Isso é uma informação muito importante, né? Bom, como que esse ambulatório se organiza, né? Eu me lembro que eu chegava no hospital às 7 da manhã, junto com a enfermeira-chefe, e ela começava a organizar os prontuários, a ordem de chegada das gestantes, e depois tinha os residentes que chegavam. Sim, primeiro a enfermeira-chefe, né, fazia uma triagem, media a pressão, né, pesava e fazia uma entrevista de triagem, depois havia uma avaliação dos residentes e depois tinha um atendimento com o Dr. Manuel, os residentes, e eu participava desse atendimento. Né? Então, assim, era muito rico o processo, havia um engajamento muito grande das gestantes, e uma coisa que eu acho que é importante dizer é que, assim, nunca tinha uma política implementada, né, pelo coordenador, né, que era da vaga sempre. A gente não saía do serviço enquanto a última gestante não fosse atendida. Nunca ninguém ficaria esperando. Sempre a gente só ia embora quando terminassem todos os atendimentos. Então, isso era muito interessante. E como um hospital
hospital, né, de residência é um hospital de formação, de aprendizado. Então, né, se discutia, tinha todo um critério de avaliação de cada caso, né? Eu acho assim, muito importante esse olhar especializado da ultrassonografia. Por quê? Porque as mulheres chegavam ali sem entender o que estava acontecendo com elas. Elas assim, não, eu cheguei, tem um problema no feto, é comigo, o que está em risco? Então, havia uma desorientação e muitas vezes um diagnóstico equivocado, né? Eu assim me lembro, né, de um caso que veio diagnosticado de onfalocele, né? E era gastrosquise. Então, assim, vários diagnósticos que muitas vezes, assim, que não, ou a grávida já chegava lá, né? Às vezes no segundo ou no terceiro trimestre da gestação e muitas vezes com um diagnóstico equivocado. Então, né, o serviço realmente era um serviço de referência. Eu falo Porto Seguro porque ele dava um norte para aquelas mulheres. Por mais difícil que fosse receber a notícia, né, de que havia um problema com a gravidez e que o feto tinha um problema, né, aquilo dava um porto seguro porque elas começavam a entender o que estava acontecendo. Que problema é esse? Né? Porque assim, é um problema, mas não dá para entender, não dá para decifrar ainda. Né? E ali era dito, né? Porque assim, há casos que você consegue realmente, né, doutor Manuel, dizer, não, está acontecendo isso. Outros casos que realmente você acompanha sem informação. Né? Então, e é lógico que isso gerava angústia para aquelas mulheres, né, e para a família, e diferentes reações que eu vou estar falando, né? Então, é importante dizer que a grande maioria das gestantes entrevistadas eram jovens, 17 a 20 anos, 9 gestantes, de 21 a 30 anos, 9 gestantes, de 31 a 40 anos, 7 gestantes, né? 14 eram de Salvador e 11 do municípios do interior, tá? A maioria tinha o segundo grau completo, mas faculdade apenas uma, né? Curso superior. Né? Havia a entrada no pré-natal, já havia, né, foi identificado, já havia uma dificuldade dessas mulheres buscarem fazer ou confirmar a confirmação do diagnóstico da gravidez. Então, elas já chegavam tarde, né, na busca do pré-natal, porque só descobriam a gravidez, às vezes, com, né, 12 semanas. Tá? Então, assim, a chegada no pré-natal. Né? Então, tinham gestantes que chegavam no primeiro, 4 no primeiro trimestre, 15 gestantes no segundo trimestre e 5 gestantes no terceiro trimestre. Né? Então, elas buscavam o pré-natal e muitas vezes, até chegar ao serviço de referência, elas iam em vários lugares tentando descobrir o que estava acontecendo, né? Que elas chamam assim, um problema com o feto. Que problema é esse? E aí, em várias maternidades até chegar no Roberto Santos. Né? Aqui são os casos, né? 4 casos foram hidrocefalia, 3 de mielomeningocele, encefalocele, 1 caso, gastricise 2, 4 casos de obstrução na bexiga, 2 de alteração no rim, 1 de artrogripose, 2 de síndrome de Edwards e 1 de síndrome de Fatal. Porque no serviço, muitas vezes, de acordo com a ultrassonografia, o doutor Manuel indicava a realização da mionossintese. E elas faziam, e aí que tinha a confirmação de ter uma síndrome genética, no caso, né? Então, assim, eu acho que eu vou falar aqui um pouco, né, da assistência. Eu estou dizendo assim, que há um despreparo da rede básica de saúde, né, para esse olhar mais apurado da medicina fetal. E com relação às mulheres, esse choque dessa notícia, e eu vou trazer um pouco da fala delas. Né? Aí ele falou que não era para festejar muito, podia ser grave, porque imagine você, sabe que está grávida e sabe que ainda pode perder. E aí já é mais um problema na sua cabeça. Aí a gente correu atrás, foi correndo atrás do hospital. A outra, eu me desesperei porque nunca me vi grávida. Procurei posto, marcaram ultrassom, estava com 3 meses. Aí disse que estava com um probleminha, mas não dava para identificar. Né? Depois, essa é de Barreiras, ela, né, foi indicada para Barreiras, mas ela sabia que o serviço de medicina fetal de referência era em Salvador. E aí ela fala, procurei ajuda, fui para a secretaria, chorei muito, tive que ser humilhada para conseguir essa vaga e o transporte. Né, para conseguir ir para o Roberto Santos.
Então, são várias intercorrências que vão acontecendo. Eu falo que é uma peregrinação até chegar no serviço de referência, né? Agora, uma coisa que é muito interessante é o engajamento das mulheres com a tecnologia, né? Elas querem saber o que está acontecendo com o feto, né? Então, aí, né, ela fala assim, as entrevistadas preferem saber do que ser pega de surpresa. Aí uma delas fala, é bom, se eu não tivesse feito ultrassom, podia vir normal. Não, normal não pode. Não tem como ela vir normal. Se não tivesse a ultrassom, como que eu ia saber? De certa forma, se preparar para a cirurgia. Assim, de repente, ter de arranjar um cirurgião para ela ia ser uma complicação. Então, né, determinadas condições, é importante essa detecção e esse diagnóstico para essa preparação do parto e, né, de uma possível cirurgia, né, quando hidrocefalia e outras condições, né? Eu sou a favor da tecnologia, né? A minha pergunta é se ela era a favor da tecnologia. Eu sou a favor, porque como ainda a mionocitese, eu não sabia o que eu queria dizer, mas pesquisando, aceitando a situação, e tem vários procedimentos. Quando você deve pedir orientação, se a criança veio a ter síndrome de Down, tem várias atitudes. A pessoa ajuda também a criança. Então, eu acho que o avanço tecnológico traz um novo olhar para as mulheres também, que se interessam em saber, né, o que está passando ali, para não ter uma surpresa mais na frente, né? E aí, ela falando também do engajamento. Bom, até agora eu não tenho que reclamar aqui, está sendo bom, maravilha. Pelo menos eles examinam e descobrem antes. Eu que tive o Jonathan sem saber de nada, ele nasceu normal, em casa que ele deu convulsão e icterícia. Mas se eu soubesse antes que eu tinha que tomar essa vacina, ele não tinha nascido assim. Então, foi um erro de lá dos médicos, de amargoso. Mas aqui não. Eu ainda não tenho o que falar daqui. Não, tudo bom. Ele está com um probleminha com o pezinho torto, com a mãozinha torta. Está com esse problema. Aí eu pergunto, eu uso o nome fictício, tá? O doutor Manuel explicou o problema, é artrogripose, né? É uma malformação congênita. Ele falou que não tem nada a ver com a questão do sangue. Fez a ultrassom agora para ver se ele estava com anemia. Ele não estava com anemia, por enquanto está tudo bem. Os exames estão dando negativos. Ele disse que não tem nada a ver com o sangue, não. Então, assim, é interessante essa mistura de conhecimentos, né? Como também é passada a informação médica para um público tão leigo, né? Que é a rede pública no Brasil. São pessoas muito, né, que não têm tanto estudo. Então, assim, elas vão entendendo. A explicação é dada com uma clareza que a mulher vai captando o que está acontecendo ali, né? Com o processo, né, desse ser informação, né? Aí tem questões assim, né, que a gente pergunta e que eu acho interessante, né? O diagnóstico, ele é preciso, né? Em algumas situações, sim. Outras situações, ele pode ser cambiável ao longo da gestação, né? Então, você vê as mulheres diante das diferentes reações diante de mudanças, né? Então, uma delas falou assim, cada ultrassom uma surpresa. Assim, na outra semana, ele me disse que poderia, assim, o bebê está pequeno para o tamanho normal dele, está menor. Aí ele falou que poderia nascer com síndrome de Down. Podia ser, mas não deu para ter certeza nenhuma. Fiquei triste de novo, né? Então, são várias informações que a gestante vai recebendo, né? Uma coisa que é importante de dizer é o seguinte, agora eu vou falar dessas reações. Há casos em que as mulheres negam, né? Dizem assim, Deus tem o poder de mudar o quadro. Meu filho vai nascer normal, né? Então, teve uma mulher dessas que a gente acompanhou, e foi até um caso de óbito fetal, e que numa das, né, das realizações da ultrassonografia não houve batimento cardíaco, e dali ela foi, né, viu que fez uma ultrassonografia, viu que havia óbito fetal, e ela até foi direto para o serviço do centro cirúrgico para realizar, né, o procedimento, né, de retirada do feto. E eu acompanhei esse caso, eu me lembro dela saindo, né, da sala de ultrassom, ela veio e me abraçou e chorava, né, porque ela acreditava que o filho dela não tinha problema, e era um caso que já tinha múltiplas malformações, né? Então,
havia uma série de problemas e ela negava fortemente essa condição, né? Tem essa questão da mulher se sentir o tempo inteiro em risco. Então, eu posso comer isso? Não posso comer isso, não posso fazer isso, eu não posso beber água, não posso beber água. Né? Então, tem esse estado que gera uma ansiedade em algumas mulheres. Outras mulheres têm um estado depressivo forte, né? Eu me lembro que eu acompanhei uma que ela falava que ela queria se jogar do carro, né? Porque para ela era quase insuportável ter um filho com problema. Então, são diversas reações, mas que o tempo do pré-natal, né, eu acho que também vai dando um aprendizado e um suporte para a gestante poder lidar com a situação, né? Todas as mulheres que eu entrevistei, a questão da religião era muito forte. A maioria era religião evangélica, então, assim, elas gostariam de ter um filho mesmo com deficiência. Né? Então, isso era um dado, né? Uma informação passada por elas. Né? Ô, Patrícia, agora, desculpa te interromper um pouquinho, mas eu queria passar, porque a gente tinha combinado de fazer 5 minutos, né, de apresentação de cada depois a gente passava mais para o debate. Assim, é muito rica a sua experiência, né, que a gente teve lá no Roberto Santos, e dá para ver muito que sua tese é muito ligada com a questão da tecnologia, né? Porque eu mesmo falo para os pacientes, na nossa época, quando a gente estava lá na barriga da mãe, não sabia nem sexo. E hoje a gente tem uma série de diagnósticos para fazer, então você faz um contraponto da relação entre pré-tecnologia e pós-tecnologia. Eu vou pedir licença para você, para a gente poder movimentar um pouquinho mais a live, e passar para a Vivian, e ela vai falar um pouquinho da experiência dela em relação a atendimento também com uma formação fetal, mas ela tem uma experiência muito rica com pacientes que desejam engravidar e tem a frustração de perder a gestação ou de até não conseguir engravidar. Vivian tem livro publicado, tem doutorado também, e aí eu vou passar a palavra para ela, tá bom? Ok. Deixa eu fechar. Vivian? Fecha aqui. Não. Maravilha. A gente não está lhe ouvindo, Vivian. Seu áudio não está saindo. Seu áudio está habilitado, mas ele não está saindo. Alguma coisa no... Se eu tirar, melhora? Melhora, agora deu para ouvir. Joia. Então, eu queria só dizer, Patrícia, que é uma pena que a gente não tem mais tempo. Sua pesquisa é incrível, linda, e gostaria de conhecer. O Manuel até já me mandou. Bem, eu vou tentar ficar nos 5 minutos e tentar articular um pouco o tema da minha pesquisa com o tema da malformação fetal. Então, antes de mais nada, muito obrigada, Manuel, pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre um tema tão importante quanto esse. E o tema da gravidez e da maternidade já me acompanham aí desde a graduação, passando por mestrado, doutorado e pós-doutorado. E o meu objetivo principal é tentar compreender exatamente a experiência de ruptura e reparação nas trajetórias de vida, né? Então, circunstanciada nesse caso, nos casos de aborto espontâneo de repetição. Então, aqui hoje eu vou tentar fazer uma articulação com a questão da malformação fetal, mas inicialmente trazendo uma reflexão sobre a gravidez, né, para a gente pensar um pouquinho o que significa um aborto espontâneo, o que significa uma malformação fetal, né, um diagnóstico, entendendo um pouco do que significa a gravidez para uma pessoa, né, para uma mulher, para um casal. Então, a gravidez consiste em um período biologicamente determinado, pessoal e socialmente esperado e culturalmente orientado, cujo desfecho é da ordem do previsível, o nascimento de uma nova vida e o vir a ser mãe e ser pai. Mas a maternidade consiste em um evento que implica também em descontinuidades, né, em mudanças de papel social a ser desempenhado, bem como no sentido de si mesmo. Então, nós consideramos a maternidade, né, se tornar-se mãe, a gravidez, né, e a maternidade, como uma transição normativa na trajetória de vida. Ou seja,
Transição porque suscita mudanças qualitativas intrapessoais e interpessoais, e normativa porque é algo geralmente esperado, né, acontecer. Mas é importante que a gente entenda que esse período gravídico, ele consiste num palco para emergência de sentimentos ambivalentes, né? Então é normal a gente ouvir, né, de que aquela mulher deseja e não deseja aquela gravidez, deseja e não deseja aquele bebê. E essa relação materno-fetal, ela vem sendo muito mediada pela ultrassonografia obstétrica, né, que desperta alguma ansiedade nos pais, que geralmente tem aquela questão, né, tá tudo bem com o bebê? Então, o diagnóstico de malformação fetal, assim como o diagnóstico de um aborto espontâneo, por exemplo, são eventos que a gente denomina como não normativos, não são esperados, né, por aquele casal, pelas pessoas, pela rede de apoio. Então, é um momento extremamente delicado, tanto para a gestante e sua família, quanto para o profissional, né? Então, esse diagnóstico, ele traz uma ruptura significativa nas expectativas pessoal-coletivas, uma ruptura, né, no mundo presumido. Então, ele traz um impacto, um profundo impacto emocional na vida dessas mulheres, na vida dessas famílias, né? Eu não gosto só de resumir o evento da maternidade às mulheres, com intenso sofrimento emocional na mãe, mas também no pai e nos outros familiares e pessoas próximas. Então, pode gerar aí uma crise nesse sistema familiar, consistindo na perda, né, de um filho idealizado, de uma família idealizada. Então, reparem que nesse momento a gente consegue aí uma aproximação entre a experiência de um aborto espontâneo e a experiência de um diagnóstico de malformação fetal, porque de alguma maneira há alguma perda aí, né, acontecendo. E se há perda, há luto. Então, é muito importante que os profissionais de saúde entendam o processo de luto, que é um processo psíquico de elaboração de uma perda, é um processo normal, esperado, não é depressão, né? Mas que pode levar a alguns quadros clínicos que vão se mesclar e se substituir ao longo do processo, como choque, negação, que até mesmo a Patrícia disse no estudo dela, tristeza profunda, raiva, protesto, desorganização e desespero, até que então essas pessoas possam alcançar uma fase de recuperação e restituição. Caso esse bebê venha a óbito, esse bebê diagnosticado com malformação, isso pode culminar num duplo luto, que é a morte do bebê imaginado e a morte do bebê real. Então, é muito importante que os profissionais de saúde compreendam esse processo de luto, na medida em que a raiva, muitas vezes, pode ser direcionada para a equipe de saúde, né? Demonstrando que essa compreensão ela é essencial para auxiliar esses casais nesse processo de elaboração dessa perda, nesse processo de adaptação progressiva a essa nova condição de vida. Então, é importante nesse período, né, as pessoas, as mulheres, né, eu vejo aí na pesquisa da Patrícia que elas buscaram entender o que está acontecendo, né? Então, há uma tentativa de a busca de um porquê, né? Por que isso está acontecendo? O que é que está acontecendo? Então, essa construção de significados para aquela experiência, ela é extremamente importante e, inclusive, ela ajuda nesse processo de elaboração do luto, de elaboração dessa perda, ou seja, construir pontes de sentido. Então, se o evento de um aborto espontâneo ou de uma malformação fetal consiste numa ruptura, numa quebra, uma lacuna importante, significativa se faz presente. É preciso entender, é preciso construir um senso de continuidade novamente, ou seja, uma ponte de sentido entre o presente, o passado e o futuro. Então, reparação desse senso de continuidade acerca de si mesmo e da própria vida. E daí a importância, por exemplo, dos profissionais de saúde, né, dessa esfera da vida de uma mulher, né, de um casal, para a construção desses significados, né? Então, a clareza nesse diagnóstico pode ajudá-las a construir um sentido para o que está acontecendo. Mas também a gente precisa ficar atento
para as explicações autoculpabilizantes que muitas vezes acontecem, né? Da mulher se culpar por aquilo que está acontecendo, que muitas vezes estão associados a um luto que a gente chama de complicado ou um luto um pouco mais prolongado. Então, o diagnóstico de malformação, já estou acabando, Manuel, ele pode levar, né, a um importante ponto de bifurcação na trajetória de vida dessas famílias, né? Então, por um lado, ou seja, ela pode se ver diante de dois caminhos possíveis e excludentes a serem seguidos. Um é interromper e o outro é não interromper aquela gestação. E isso pode levar à emergência de uma intensa ambivalência. A não interrupção da gestação, eu vou deixar para o Alessandro, né, que aí acompanhou as mulheres com o nascimento de crianças com malformações. Mas, de qualquer modo, eu gostaria de deixar aqui registrado que o diagnóstico de malformação constitui uma condição potencialmente desfavorável à saúde mental materna, né? Devido à ocorrência de indicadores de depressão e ansiedade. Então, assim, é importante a adoção de medidas de promoção, de proteção e promoção do desenvolvimento de saúde materno-infantil. E aí a gente pode debater, né, ao longo do processo mais sobre isso. E também há aqueles casais que podem optar pela interrupção da gestação. Nós sabemos que no nosso país, né, o procedimento do aborto não é permitido pelo nosso Código Penal brasileiro. Entretanto, os casais podem solicitar autorização judicial para a interrupção da gravidez. Eu já acompanhei algumas gestações, né, que foram interrompidas, né, não só espontaneamente. E, para concluir, essa experiência ela pode ter consequências, né, a interrupção de uma gestação intensas, que têm implicações no papel social, na vida conjugal e nas relações próximas. Então, para finalizar e sintetizar a minha primeira fala, um dos processos psicológicos comum ao diagnóstico de malformação fetal é o luto. Então, é fundamental que os profissionais de saúde consigam reconhecer o processo de luto e facilitar o seu desenvolvimento. Mas, deixo aí a pergunta, né? Como enfrentar a situação de sofrimento existencial do outro? Humanizar, né? Aí eu faço referência ao Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar, do Ministério da Saúde. Humanizar abre aspas, garantir a palavra, sua dignidade ética, fecha aspas. Ou seja, possibilitar que o sofrimento, a dor possam ser expressos pelos sujeitos em palavras e reconhecidas pelo outro. É isso, acho que a gente vai poder debater mais sobre essas questões. Obrigada. Vivian, obrigado pela sua apresentação e, assim, ouvindo você falar, a gente reflete bastante e assim, lembra e imagina muitos processos práticos, né, que a gente vive no dia a dia. Então, como vocês duas falaram, tanto Patrícia como Vivian, falaram que hoje o diagnóstico e o atendimento voltado para a gestante está muito baseado no ultrassom. E o ultrassom ele tem duas cargas totalmente diferentes para a paciente e para o médico. Então, para a gente que faz medicina fetal e que faz ultrassom no dia a dia, para a gente tenta buscar o diagnóstico e tenta, a partir de uma avaliação sistematizada do feto, dizer que aquele feto está normal, entre aspas, que nunca dá para a gente... Alessandro deve ter uma experiência vasta com exames completamente normais e segmento de bebês completamente alterados do ponto de vista cognitivo e de desenvolvimento. Então, essa é uma carga muito grande, porque as pacientes chegam para você com 12 semanas e você faz um ultrassom de translucência nucal e ela pergunta, meu bebê está normal, está perfeito? E é uma casca de banana muito grande, né? Porque se você fala que está normal, ela já imagina o filho dela na faculdade de psicologia, de medicina, de odontologia, é uma projeção muito grande. E ela vem com o marido, vem com a família, é uma festa, na verdade. E quando a gente coloca o transdutor, em 2, 3 minutos, a gente já detecta, se tiver alguma malformação grave, a gente já consegue detectar. E a gente não consegue esconder, né?
Até tem uma pergunta aqui de uma colega falando sobre isso. A gente não consegue esconder a nossa aflição. Por outro lado, às vezes você tem um ultrassom completamente normal, mas existe um marcador menor de alteração, é um sinal muito discreto que a gente também não pode deixar de dizer que tem, mas também não é tão relevante. E quando a gente coloca para a paciente, ela já acha que aquilo ali é um diagnóstico de morte, que o bebê está destruído, que a vida dela está acabada, começa a chorar, não entende mais nada do que você fala. E essas coisas são muito difíceis para a gente como médico. E a gente, na verdade, está fazendo uma interconsulta aqui, querendo absorver de vocês como lidar com essas situações do dia a dia. Essa semana eu atendi uma paciente que ela tinha perdido uma gravidez há 2 anos atrás. E aqui eu percebo aqui em Londres, eu estou morando aqui em Londres, estou atendendo aqui já há quase 2 anos, e a cabeça do britânico é completamente diferente da cabeça do brasileiro. Eles são muito mais pragmáticos, muito mais... seu bebê tem anencefalia, vai morrer, tá? E o que é que eu faço agora? Não, você interrompe a gestação, vai ali naquela sala e tal. Onde é que eu assino? Assina aqui e tal, faz, acabou. E a gente acha que está tudo resolvido, né? E essa semana eu tive um caso que me chamou a atenção, porque apesar dessa coisa muito pragmática do britânico, a paciente vinha fazer um ultrassom no primeiro trimestre, ela começou a chorar, eu não conseguia fazer ultrassom. E no dia anterior do exame fazia aniversário de 2 anos que ela tinha perdido uma gravidez por malformação fetal. O bebê foi a óbito com 15 semanas por uma malformação grave que ela tinha um diagnóstico, mas não quis interromper, e aquilo veio totalmente naquele momento do exame. E as pacientes, como vocês falaram, ela às vezes não quer voltar para o mesmo médico que atendeu, porque ela se volta com aquela raiva, que ela acha que o médico, né, ela relaciona o hospital, a clínica e o médico com aquela experiência negativa. E muitas vezes a gente não sabe como lidar, né? A gente sabe que a gente tem que dedicar um tempo, às vezes a gente não tem esse tempo, porque da mesma forma que ela é uma gravidez única, que ela está vivendo aquilo, mas a gente tem mais 20 para atender naquele dia, que a gente tem que dar a mesma atenção. Da mesma forma, a gente também não pode ser tão rápido, tão prático, tão pragmático, porque a gente está dando um diagnóstico, mas para ela também é uma coisa... Então, a gente sempre fica nessa dicotomia. Agora, para esclarecer tudo, eu vou chamar a Alessandro para falar. Eu vou lhe dar mais tempo, porque todo mundo passou mais dos 5 minutos. Vou lhe dar uns 10 minutos, Alessandro. Bom, gente, boa noite. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Parabenizar as colegas que me antecederam, que seguramente são muito mais especialistas do que eu nesse assunto. E a minha fala de hoje, eu intitulei de Filhos, Expectativas e Realidades, porque a minha experiência é, de fato, muito mais com as crianças que estão aqui no mundo e que nós precisamos dar conta delas, né? E eu queria começar subvertendo um pouco a ordem da minha fala, a partir do que foi dito antes, especialmente a partir da sua fala agora, Manuel, que é o seguinte: eu acho que os médicos eles têm um certo dilema aí para lidar, porque o senso comum ele faz depositar sobre o discurso biomédico, sobre essa lógica daquilo que é biológico, uma ordem de certeza e de previsibilidade e de solução para tudo. E essa é uma maneira fantasiosa que a gente tem de se proteger da incerteza da vida. O cérebro humano ele detesta novidades, ele adora previsibilidade, porque ele economiza muita energia se o padrão for menos estabelecido. E eu baseei a minha fala num livro, que é esse aqui, que é um tratado, né? Andrew Solomon, um livro que eu recomendo que todos os médicos leiam. É um tratado, são mais de 1000 páginas, falando desses filhos que estão longe da árvore, ou seja, como lidar com esses filhos que desviam do que ele chama de uma identidade, né? que seria transmitida verticalmente de pai para filho, que dá uma certa garantia. E eu trouxe 2 falas do senso comum. Uma é: quem puxa os seus não degenera, e a outra é: uma maçã nunca cai longe da árvore. Ou seja, são 2 verdades absolutamente mentirosas, porque nos fazem acreditar que se houver uma garantia dessa reprodução, ou seja, dessa criação de um filho a partir biológica, tudo está garantido, porque
se uma maçã nunca cai longe da árvore, se eu vou ter um filho, esse filho vai ter que atender a esse que precede o filho, que são sempre os pais, e os pais dos pais, assim por diante. E quem puxa o seu nos DNA é mais forte ainda, porque se ele puxar a minha, ou seja, se ele é meu filho, tem a minha genética, tem a minha característica, então ele vai seguir todos os meus passos. Isso é uma mentira para qualquer filho, qualquer um. Mas é uma mentira maior ainda, ou seja, não é uma mentira, mas é uma armadilha maior ainda para aqueles que têm diagnósticos onde essa diferença ela é muito mais significativa do que em outros casos, que é de ordem muito mais subjetiva. Então, quando há uma certa objetividade, uma certa clareza dessa diferença, que é estrutural para qualquer relação entre pais e filhos, isso fica muito mais difícil. E por que eu coloquei a dificuldade do médico? A primeira colega que colocou falou uma coisa que eu achei crucial, que é a importância das mães, no caso dela, da pesquisa dela das mães, mas eu diria para os pais, saberem o que está acontecendo. Porque saber é a única condição do humano de poder ressignificar. É a partir dessa construção de uma história, que, como muito bem disse a minha segunda colega, é uma história disruptiva, ou seja, uma história que a gente imagina de um jeito que de repente aparece de outro, que se eu não dou conta disso, eu não consigo reescrever essa história. E se eu não reescrevo, eu não dou um novo significado. E como a vida do humano é sempre uma vida inventada, se eu, como pai, não reinventar essa minha relação com este filho, que agora forçosamente é outro filho e não mais aquele que eu imaginei, eu não consigo. Então, cabe ao médico, ao mesmo tempo que ele está, de certa forma, protegido por essa ideia soberana e absoluta, ele está ameaçado por essa mesma ideia. Porque cabe a ele, neste momento, nesses minutos deste exame, dar uma notícia que precisa ser dada, que é importante que seja dada, que é importante que seja dada para que essa pessoa possa dar uma outra possibilidade de ressignificar a sua experiência de maternidade e paternidade. Só que isso é difícil, porque qual é o limite disso, né? Uma outra coisa que o Manuel falou muito bem é essa ideia da previsibilidade, ou seja, o quanto a medicina consegue prever tudo, ou seja, o quanto há uma expectativa fantasiosa, eu diria até de certa forma infantil, nós, enquanto adultos, de esperar que esse saber médico nos confira essa certeza absoluta, essa previsibilidade total. Então, o que a gente vê? A gente vê, por exemplo, alguns significantes. A ideia da reprodução. Essa ideia da reprodução já é uma ideia que traz em si um certo entendimento de que esse outro que nascerá de mim virá mais ou menos igual a mim. Porque se ele está reproduzindo aquilo que eu sou, na verdade, nenhum filho vem. Na verdade, nenhum filho vem. Essa é uma armadilha imensa. Nós somos feitos muito mais de invenção do que de reprodução. Toda relação de pai e filho é uma relação necessariamente inventada. Acontece que com alguns filhos e com alguns pais, esse imperativo da invenção ele é muito mais gritante, porque existe um exame, porque existe uma característica no fenótipo, porque existe um funcionamento, porque existe uma disfunção, ou seja, há uma série de sinais e marcadores que nos fazem obrigatoriamente rever este plano, que é um plano sempre idealizado. E por que sempre idealizado? É impossível ter um filho sem idealização. É impossível ter um filho sem expectativa, porque os filhos são feitos a prioristicamente por expectativa. Os humanos nascem primeiramente no pensamento, na ordem do desejo, na imaginação. Depois eles nascem biologicamente. Mas todo filho, o primeiro lugar que ele ocupa é o lugar da invenção, da imaginação. Portanto, à medida que ele vai se realizando, que ele vai se conformando como um sujeito, como uma pessoa, ainda que no embrião, ainda que numa barriga, nós vamos ter que lidar já aí com essa tensão entre aquilo que a gente imaginou e aquilo que ele é. Qualquer pai, qualquer mãe viverá uma montanha-russa nessa experiência. Agora, essa montanha-russa ela pode ser mais suave ou ela pode ser devastadora. E no caso do trabalho de vocês, que é um trabalho que necessariamente vai lidar com muitos casos em que essa montanha-russa é devastadora, é essa relação com este médico que, de alguma maneira, pode potencialmente, como muito bem disse a minha segunda colega, atrapalhar, prejudicar, obstar, impedir eu não diria, mas dificultar os processos de elaboração do paciente ou podem facilitar. Então, o discurso do jargão, né? Muitos médicos se protegem através de um discurso cientificista, absoluto, que faz muito sentido entre os médicos, mas que às vezes não chegam naqueles que são os pacientes.
essa é uma maneira de se proteger, indubitavelmente, porque você está falando tudo que é correto, você está se protegendo, inclusive, juridicamente, você está dando toda a informação, mas aquilo talvez dificulte um pouco a percepção e uma possível elaboração daquilo que aquela mãe ou aquele pai precisa. Por outro lado, se a gente acha que a gente deve se colar, se misturar no sofrimento daquele outro, no sentido de acolher, a gente também não permite que eles tenham informações que são importantes, inclusive para essa ressignificação. Então, essa distância ótima entre um modelo polar e outro é que é a pergunta que o Manuel faz, que é a pergunta de $1 milhão. Como achar essa distância ótima entre essas duas saídas, que não são boas, a prioristicamente não são boas, para achar um caminho do meio, que consiga manter essas informações, que consiga produzir um saber e que consiga comunicar a esta pessoa aquilo que vai acontecer. E seguramente as minhas colegas têm muito mais informação sobre isso do que eu, vou deixar que elas depois façam esse debate. Para eu concluir a minha fala e abrir para as perguntas, essa relação que a minha experiência, eu tive essa experiência com a microcefalia, mas eu queria citar uma outra que eu acho que é mais interessante. Eu fiquei 36 meses, 3 anos, numa comunidade aqui em Salvador, na comunidade Pernambués, acompanhando crianças. O meu projeto era marcadores iniciais, precoces do desenvolvimento infantil, o que é que a gente poderia fazer por essas crianças. E o meu projeto, que gerou uma certa dificuldade de compreensão, eu defendia que para acompanhar essa criança, nós precisamos acompanhar as grávidas. Então, eu começava o acompanhamento dessas crianças nas gestantes, depois nas puérperas, depois nas crianças e nessas crianças durante 36 meses. Então, esse processo não eram para pessoas que tinham necessidades específicas, nem malformação nos fetos, era para qualquer pessoa daquela comunidade. Só que era um momento específico da Zika e tal, e isso calhou de que muitas pessoas tiveram as suas gestações, as suas vidas, as suas biografias atravessadas por essa realidade tão dura como foi aquela época. Então, eu me vi obrigado a me defrontar com essa demanda e comecei a estudar um pouco mais isso. E o que eu vi lá é muito isso, é que é muito difícil para os pais, mas muito difícil para os pais lidarem com o que o Andrew Solomon chama da identidade horizontal. A identidade vertical, quando o filho mais ou menos reproduz aquilo que lhe é oferecido pelos seus pais, é uma identidade respeitada, é uma identidade que está conformada, etc. Essa realidade, essa identidade dissonante, horizontal, ela é interpretada, na maioria das vezes, e aí, claro, a minha amostra é uma amostra muito mais vivencial, não fiz uma pesquisa sobre isso, então talvez as colegas tenham mais dados, mas o que eu vi lá, a minha experiência, me mostrou o seguinte, que a imensa maioria dos pais, além dessas reações todas que já foram citadas, portanto, eu não vou repetir, existe uma outra que está no livro e que eu pude verificar lá, que é uma sensação de uma certa afronta. Ou uma afronta do filho, quando essa diferença era mais comportamental, ou uma afronta da natureza, ou uma afronta sobrenatural, ou uma afronta do destino. É como se não fosse justo por que aquilo aconteceu com eles. E esse sentimento, fora todos os outros que já foram muito bem elencados, eles precisam ser trabalhados para que haja uma possibilidade de ressignificação, que pode ser uma saída, como a que a colega colocou, da interrupção, que pode ser a saída pela manutenção. A saída, aqui, para o que eu estou falando, importa menos, mas é fundamental isso ser, de certa maneira, tralhado e elaborado do plano psíquico, porque senão isso causa seguramente muitos danos, não somente a essa criança, mas também a esses pais. Então, a minha discussão aqui é: todo filho, necessariamente, forçosamente, precisará, para sobreviver enquanto sujeito de ordem psíquica, se separar da expectativa dos seus pais. Todo filho precisa que seus pais tenham expectativas sobre você, porque quando você nasce a partir de uma expectativa parental, ainda que para, de alguma maneira, desfigurá-la, você tem ali uma aposta de desejo do seu pai e da sua mãe, que é o início da sua história. E essas condições são condições que este momento médico, que esta atitude de vocês, que esse acolhimento, que esse momento muito decisório na vida de quem é pai, eu já fui, né? Sou pai, acompanhei esse processo, sei, vivenciei, e seguramente as minhas colegas com experiência muito maior do que eu acompanharam muitos pais e muitas mães. No geral, é um momento de alegria, indiscutivelmente, mas também de muita tensão, porque é como se ali o oráculo fosse se abrir e a verdade fosse aparecer. E é uma verdade que pode ser muito bacana, uma verdade que pode ser muito devastadora. Então, o que eu queria dizer é que talvez a gente precise agora pensar a partir desses avanços todos que nós temos, porque objetivamente a gente faz diagnóstico muito mais precoce, faz
né, nossa capacidade de detecção disso melhorou infinitamente, é pensar como dar a este avanço tecnológico, o que a minha segunda colega colocou muito bem, uma humanização. Como fazer, a partir desse diálogo interdisciplinar que nós estamos tendo aqui, ou seja, pessoas de campos profissionais diferentes, um saber que mantenha o benefício de toda essa descoberta que a tecnologia nos traz no campo da medicina, mas podendo criar uma relação com essas pessoas de carne, osso e histórias, para que a gente possa ajudá-las a ressignificar uma condição que é, sim, uma condição muito difícil de ser tratada. Essa é a contribuição inicial. Vamos para o debate. Já vi que a gente não vai ter resposta nenhuma, é só perguntas, né? Psicólogo gosta disso, Os médicos vieram aqui querendo saber assim, como é que eu vou fazer? Eu estou com a paciente na minha frente, como é que eu dou a notícia? Eu tenho várias perguntas aqui, ó. Doutor André Tavares, como é que eu dou a notícia ruim? Doutor Ricardo Medeiros, lá de Goiânia, como dar uma notícia de óbito fetal? E principalmente quando o paciente é de outro colega, você está fazendo ultrassom para outro colega. Você não sabe se fala para o paciente, não sabe se liga para o colega, não sabe se mente, não sabe se chora, ou se, né? Doutora André Tavares de novo, ela fala, doutora, na última vez meu filho estava morto e foi nessa sala. E aí ela não consegue mais prestar atenção nada. Eu vou passar para a Vivian, que Vivian teve uma experiência muito grande a gente atendendo junto, e ela me corrigiu em vários defeitos, que às vezes eu tentava diminuir demais, e às vezes eu aumentava demais, e ela atendia as pacientes depois, e ela me dava um retorno. Hoje eu acho que eu estou um pouco melhor, viu, Vivian? Olha, Manuel, eu também aprendi muito na experiência com você, muito, porque é muito fácil a gente falar, mas quando a gente está lá na sala, né, vendo a mulher, a família receber uma notícia como essa, eu lembro que na minha tese de doutorado tem um relato do meu diário de campo. Lembra que você ficava perguntando o que tanto você escreve? É do meu diário de campo. E eu lembro de uma situação em que você deu a notícia, né, de que a gestação, de que tinha acontecido um óbito, né? E eu lembro que ela começou a chorar. E eu estava ali apenas como observadora e eu fiquei me perguntando, meu Deus, né? O que falar nesse momento, né? O que eu enquanto psicóloga ali inserida naquele contexto, refleti, estava com dificuldade de saber o que dizer, né? Então assim, não vamos diminuir isso, que é um desafio realmente muito grande, especialmente nessa realidade da pressa, né? Do tempo, das rotinas. Como você disse, né? Eu preciso atender e dar suporte para aquela paciente, mas tenho 20 esperando lá fora. Mas, assim, o que eu gostaria de dizer é que o mais importante nesse momento, né, é reconhecer a dimensão existencial do paciente. Então, o paciente ali, ele precisa ser reconhecido em sua subjetividade. Então, assim, é preciso reconhecer de que há uma perda, né? Há uma perda significativa. E eu faço um apelo, né, de que não é importante se é feto, se é embrião, não importa isso para os pais. Um beta-HCG positivo para uma família é um bebê que às vezes já tem nome, já tem história, já tem planos para o futuro, né? Tem uma história passada de seus ancestrais. Então, assim, eu entrevistei mulheres no início da gestação, que aquilo era tão significativo, aquela perda, que as pessoas não conseguiam entender, porque nem era um bebê, né? Assim, então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer sobre isso, eu sei que a gente tem pouquíssimo tempo, e um diagnóstico claro, assim, tentar explicar, tentar com que a paciente entenda. Eu acho que a Patrícia trouxe um pouco isso na pesquisa dela, né? Então, assim, informações que são jogadas de qualquer modo para essas pacientes, né? Às vezes elas não conseguem compreender. Imagine, a situação já é tensa, emocionalmente ali, angustiante, e vem um diagnóstico dado de qualquer jeito. Então, um cuidado com as palavras, passar informações com clareza, né? Ver se a pessoa está entendendo, se ela tem condições de entender, né? Então, esse diagnóstico feito com cuidado pode ajudar essa família a lidar de forma mais resiliente
naquele momento, com aquele diagnóstico, com aquela nova condição. Porque, entendam, um diagnóstico desse transforma a vida daquela família para sempre, né? Então, tem uma frase que eu acho interessante, que é que a perda é para sempre, mas o luto não. Então, a nossa ideia como profissional de saúde é ajudar na elaboração desse luto. Então, eu preciso reconhecer aquela paciente como pessoa, eu preciso reconhecer que ela teve uma perda significativa e de que um processo de luto vai se estabelecer. E, para isso, esse diagnóstico precisa ser dado de uma forma cuidadosa e clara para que ela possa compreender da melhor maneira possível naquele tempo tão restrito. Eu vou compartilhar aí com meus colegas o tempo. Acho que a Patrícia pode ajudar. Patrícia? Acho que a discussão, né, o que dizer e o que não dizer, ou quando dizer, né? Isso é muito importante, porque a fala pontual, ela tem uma consequência, ela tem um depois, ela leva a uma reflexão. Então, pensar que às vezes uma fala não vai ter um significado maior é um equívoco. Às vezes, numa participação pontual, num encontro casual, você pode fazer toda a diferença. E isso é muito importante quando se trata, né, da questão dessa desconstrução, dessa desidealização que se dá no processo, nessa expectativa diante, né, da notícia de um problema, né, com seu filho. Então, eu acho importante ter essa noção. É lógico que quando fala assim, não, esse mal-estar que o ultrassonografista sente, a mulher, a gestante sente também, a família, se está ali. O que aconteceu? Né? Por que você está olhando assim? Eu acompanhei agora uma gestante com sequestro pulmonar, e o ultrassonografista, foi muito interessante a postura dele, porque ele falou, né? E se a pessoa vê e sabe, né? Não tem como ela vai se esquivar, ela pode dizer de várias formas, né? Lógico que a questão médica, cabe ao médico dizer, nós psicólogos acompanhamos, estamos juntos, né? Mas, assim, eu acho que comunicar notícias difíceis é o papel do médico, né? Então, assim, muitas vezes, não sempre, né? Mas, assim, eu acho importante situar. Então, esse ultrassonografista disse, essa mulher teve filho hoje aqui no Rio, nasceu, né, bem um bebê, e ela estava em Friburgo. Então, ela teve que mudar toda a questão do parto, o acompanhamento, porque precisava de uma clínica especializada, né, para se precisasse de uma intervenção. Então, assim, isso tudo é muito importante, essa reflexão, porque o papel do médico, ele é super importante. Então, assim, é poder dizer sim, né? Agora, não precisa falar demais, né? Nem falar de menos, né? Eu acho que informar é necessário. À medida que a gente tem esse conhecimento tecnológico, poder lidar com esse desdobramento, né? Da angústia para a mulher e para a família, lógico, mas como elas disseram na pesquisa, eu prefiro saber do que ser pega de surpresa, sabe? Eu acho que isso faz a diferença. Maravilha. Eu vou pedir a... Oi, Vivian, diga, pode falar. É bem rápido, porque a Patrícia disse assim, é importante saber o que falar, né, o que dizer e o que não dizer. Então, eu me lembrei que uma pergunta até que alguns residentes já me fizeram, né, que é uma colocação muito comum que as mulheres, né, que sofreram aborto espontâneo falam, né, que o profissional de saúde disse assim, não fica triste, logo vocês terão outro filho, né? Esse tipo de fala é completamente inapropriado, porque nesse momento em que você fala isso, você está negando aquela perda, aquela dor, né? Então, assim, como dica geral, já que estamos com o tempo terminando, é muito importante, nesse momento, a validação da dor do outro. Então, quando você valida a dor do outro, você já está contribuindo para a elaboração daquela perda. É só isso. Isso eu aprendi com você, porque eu sempre falava isso. Você é jovem, dá para... A natureza é sábia, a gente sempre fala isso, né? Às vezes é uma questão genética e você me ensinou isso daí. Eu queria ouvir dois depoimentos agora de dois profissionais muito requisitados aí, tanto na genética como na medicina fetal. O Dr. Jader Cruz é um fetólogo de mão cheia aí em Portugal. E Portugal fica no meio termo, não é nem tanto
choroso como o brasileiro, né, o português, nem tão frio e calculista como o inglês. Então, Jada, eu queria que você desse seu depoimento aí e falasse suas angústias também em relação aos diagnósticos e como você lida com isso. Olha, obrigado, Manuel. Primeiro, eu queria parabenizar a todos e parabenizar você pelo tema, porque é um tema de extrema importância. Quem faz medicina fetal, de verdade, sabe que esse é o nosso dia a dia, né? Você consta todos os dias, tem um diagnóstico de malformações, não vários, né? Situações que são muito graves ou menos graves, mas que você tem que dar o diagnóstico e não existe uma forma fácil de fazer isso, não existe uma forma fácil de contar notícias ruins, né? Realmente, aquilo que você falou é verdade, Manuel. Portugal é o meio termo entre o Brasil e a Inglaterra, não é tão choroso quanto o Brasil, não é tão pragmático quanto a Inglaterra, é algum lugar no meio. Eu sempre, uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos é controlar um pouco as expectativas. Não sei bem se é essa a forma correta de falar, porque quando os pais chegam para um exame do primeiro, ou do segundo, ou do terceiro trimestre, ou é uma primeira gravidez, ou todas as gravidezes anteriores correu sempre tudo bem, a expectativa em relação ao exame é um pouco de festa, não é? É a ideia de que vem ver o bebê, a ideia de que quer saber, né, se é menino ou se é menina, a ideia de que está planejando e vendo o futuro. Eu uso um momento uma coisa que a gente faz muito rotineiramente, que é gravar o exame, para trazer os pais para a realidade. Eu não gravo o exame inteiro. Eu gravo depois que eu faço o exame, eu gravo, sei lá, 2 ou 5 minutos de coisinhas para dar para o bebê. E quando a gente começa, eu trago para a realidade exatamente falando isso. Olha, eu não vou gravar agora. Primeiro nós vamos fazer o exame, não é ver o bebê, eu vou fazer o exame e vamos ver se está tudo bem, e em seguida a gente grava. Tá? Isso traz os pais um pouco para a realidade, daquilo que é o que eles realmente estão fazendo ali. Que eles estão indo fazer um exame médico, não é diferente de uma endoscopia, não é diferente de um outro exame. É um exame onde eles vão ver se o feto, aquele filho que eles estão esperando, é no limite do possível, o mais normal que a gente consegue ver ou não. Tá? E eu cheguei à conclusão que esse é o máximo que eu consigo fazer. Tá? A segunda coisa mais honesta que eu consigo fazer é dar a notícia de uma forma mais clara. Se o bebê está morto, eu digo que está morto. Se é uma anencefalia, eu digo que é uma anencefalia e aquilo que precisa ser feito, né, da forma mais clara e honesta possível. Eu desisti da minha vida de tentar dar o apoio psicológico porque eu não fui treinado para isso. E na unidade em que eu trabalho, a gente tem isso. Então, a pessoa que passa por um diagnóstico de uma malformação ou que passa por um diagnóstico de uma morte que não é expectável, nunca é, né? Mas as que são menos ainda expectáveis, tem na sequência daquilo da consulta comigo uma consulta uma consulta que a gente chama que é a consulta de eventos adversos, né? Não tem muito um nome. Mas é uma consulta, ela passa com a nossa psicologia. É um grupo multidisciplinar com médicos, psicólogos, enfermeiras, assistentes sociais, que vão fazer aquilo que eu realmente não consigo fazer. Não é? Para que ela possa ter esse cuidado. Porque a gente viu, e todos vocês sabem, vocês discutiram isso, que não só é importante saber cuidar tecnicamente do problema e de como isso né, do problema que o bebê tem, quando aquilo é possível de se cuidar, mas é possível cuidar dos pais. E essa parte é feita por essa equipe multidisciplinar que a gente trabalha em conjunto. E isso nós temos ótimos resultados dos feedbacks que nós temos dos pacientes, de um período onde não tínhamos isso para um período onde nós não temos. E hoje nós, inclusive incorporamos essa equipe multidisciplinar nos nossos procedimentos. Por exemplo,
O Manuel acompanha o laser para a fetoscopia para síndrome de transição feto-fetal, é feito com anestesia local, de uma forma ambulatorial. E muitas pacientes não lidam muito bem, tem um pouco de ansiedade. Ela passa por uma consulta com esse grupo antes, um dos elementos da consulta está junto no procedimento, e isso dá uma forma, um conforto completamente diferente. Então, assim, é impossível de do médico que faz medicina fetal, é impossível de querer abraçar todas as coisas. A gente tem que realmente tem que trabalhar. Medicina fetal é um campo, como todos os outros campos da medicina, onde você precisa ter uma equipe multidisciplinar, onde cada pessoa tem o seu papel. E nós não podemos menosprezar, isso é uma coisa que a gente costumava fazer antigamente, obviamente, né? Mas hoje em dia cada vez mais estamos abertos, a gente não pode menosprezar as diferentes necessidades das pessoas. Não acaba ali, olha, o seu filho tem um sequestro pulmonar, por exemplo, o seu filho, o bebê tem um sequestro pulmonar. Eu vejo você daqui a 2 semanas. Tudo bem, tchau, até daqui a 2 semanas. Não é por aí, não é? Você tem que dar um complemento para isso. E a gente faz isso. E temos um feedback muito bom. Isso é bom para gerir o nosso tempo. O Manuel estava falando de tempo, porque você perde, entre aspas, né? Você disponibiliza todo o tempo necessário para explicar o problema. Mas a parte do conforto, a parte de saber lidar com aquela notícia impactante e o que vai acontecer e as dúvidas e tudo mais, tem uma outra consulta, uma outra forma de apoio, e nós todos trabalhamos em conjunto. Isso funciona muito bem. Maravilha, Jada, obrigado. Eu queria perguntar para a doutora Joana Meira, que é geneticista, e a gente trabalhou junto lá também na maternidade Quimério de Oliveira. E assim, Joana tem uma experiência muito grande também com os bebês pós-nascimento. Mas depois que a gente começou a trazer um pouquinho mais a genética para dentro do atendimento pré-natal, e também compartilha a mesma dificuldade, né, de dar o diagnóstico genético e dizer qual o prognóstico. E nem sempre a mesma doença genética tem o mesmo prognóstico. Às vezes a mesma doença genética, um Down, por exemplo, tem vários espectros. Você tem Downs com mais dificuldade, outros com menos. Depois eu vou fazer um apanhado aqui dos comunicados e vou chamar a Alessandro para encerrar. Eu vou estender um pouco mais, eu sabia que esse tema é um pouco mais extenso, não daria para enquadrar em 1 hora, não tem problema, a gente estende um pouquinho mais. Joana, é um prazer ter você aqui na nossa live hoje. Oi, Manuel, obrigada. Eu estava assistindo esse tema aqui, realmente é extremamente importante a gente discutir isso, porque isso está 100% no dia do ambulatório de geneticista, por exemplo, né? Então, em 2013, tive o prazer de trabalhar com você lá na Quimério de Oliveira, e eu não tinha esse contato ainda com o pré-natal, né? Quando descobri os casos, descobri as malformações no pré-natal. Mas eu só trabalho com pacientes que eu tenho que dar mais notícias, né? E de que seu filho tem alguma síndrome genética, nasceu com algum defeito congênito, e a maioria das vezes são defeitos realmente que são detectados ao nascimento ou durante a gestação. A gente tenta se colocar, às vezes, no lugar do paciente, mas eu acho que é uma tarefa impossível, né? Você se colocar no lugar de um paciente que está com um filho que tem uma malformação que pode levar a óbito ou que vai levar depois a uma deficiência grave. E até hoje eu acho também que é indispensável a gente ter esse acompanhamento com psicólogo depois para o paciente. Tem alguns ambulatórios de comunicação de más notícias que a pediatria hoje até desenvolve, mas na minha formação eu não tive isso. Então, é difícil, mas é algo que eu tenho que lidar todos os dias. Então, o que eu acabo fazendo realmente é tentar explicar da forma inicialmente mais simples para o paciente, porque às vezes o paciente já já teve a notícia inicial, né, com o ultrassonografista e com o obstetra. Então, ela chega lá meio sem saber o que está fazendo no ambulatório de genética, né? Então, meu filho tem uma síndrome, meu filho tem uma malformação. Então, ela já está chegando lá com um pouco mais processado, né, a informação. Mas
a gente tem realmente a consulta mais longa, uma consulta que dura 1 hora, às vezes 1 hora e meia, que a gente tenta conversar, explicar desde o comecinho o que é que pode ter levado aquilo, tentar tirar as culpas em relação a foi alguma coisa que eu usei na gravidez, foi porque eu bebi, foi porque eu fumei, foi porque eu caí, meu marido me bateu, né? Passei muito estresse. Então a gente tenta tirar essas culpas quando elas não estão, claro, relacionadas e tentar dizer mais ou menos como é que outras pessoas também têm aquela alteração. Claro que isso não vai justificar, né? Não vai aumentar a aceitação da paciente, mas para saber que aquilo poderia acontecer realmente com outras pessoas também, poderia acontecer comigo em qualquer gestação, mas eu não sei se isso é o melhor a fazer, né? Depois que eu tive a experiência de ser mãe, aí eu vi que realmente não adianta você falar muita coisa nesse sentido. Porque a atenção de detectar na gravidez, durante a ultrassom, qualquer alteração, ainda mais você, assim, eu como geneticista, eu ficava em cada ultrassom e eu achava que ia achar algum problema. Então, cada vez que eu ia lá fazer ultrassom com o Manuel, que não, tá tudo bem, eu, ai meu Deus do céu, graças a Deus. Então, é muito difícil, a gente lida com isso todos os dias. E lá na Climério, realmente, a gente não tinha esse acompanhamento com o psicólogo, né, Manuel? A gente tentava conversar, encaminhar os pacientes quando fosse necessário, mas eu acho que o ideal é você dar o máximo de informações da forma mais simples e usar menos mediquês, né, possível, assim, quando para o paciente tentar entender aquilo, porque a pergunta, mesmo depois que nascer, vai ser, né, como é que vai ser meu filho? Como é que vai ser o prognóstico? Meu filho vai andar? Meu filho vai falar? Você nunca vai ter essa resposta. Né? Não importa qual é a doença, a síndrome que o paciente tem, você não vai ter a resposta, porque um vai poder falar, outro vai poder andar. Uma criança normal, às vezes, pode ter uma regressão depois. Então, sempre vai ter essa expectativa. E outra coisa é que, às vezes, quando não é identificada na gravidez e só descobre depois, isso pode levar a uma revolta na paciente também. Né? Como é que o médico fez ultrassom e disse que estava tudo normal e agora meu filho tem alteração? Né? Então, elas sempre ficam nessa questão, meio que buscando saber se aquilo foi um erro médico e querendo botar aquela, né, transferir um pouco daquela culpa para alguém. Então, é muito difícil, mesmo quando descobre antes ou quando não descobre, só descobre depois do nascimento. Não é simples para ninguém, porque, como o Alessandro falou, né, a pessoa espera um filho perfeito. Né? Em qualquer gravidez, você espera um filho perfeito. Então, se tem qualquer alteração, é muito difícil mesmo. Ô, Joana, e só para complementar o que você está falando, o direito médico ele é interpretado de formas diferentes em países diferentes. Então, no Brasil, a medicina ela é interpretada como você tem que dar um meio, né, de diagnóstico. Se você fez por onde ter todo o diagnóstico, mas não conseguiu chegar a um resultado, né, então a ciência do meio. Em outros países, a interpretação é diferente, a ciência de resultado. Então, por mais que você tenha ofertado todos os exames e toda a sua experiência, mas o final, o desfecho, o resultado não foi positivo, você pode ter implicação legal. E isso dá uma diferença muito grande. Né? Então, em vários países aqui na Europa e nos Estados Unidos, os médicos e vários profissionais liberais são obrigados a ter seguros, porque você pode ter uma indenização milionária que acaba com sua vida. Então, um exemplo, na Itália, o médico não prescreveu o ácido fólico para a paciente e a paciente teve um bebê com mielomeningocele. A justiça condenou o médico a pagar 5 milhões de euros de indenização para essa paciente, mesmo sabendo que o ácido fólico ele não vai prevenir em 100% a mielomeningocele. Então, veja a responsabilidade, o grau de responsabilidade prática, concreta, que você pode estar lidando, e isso que você falou, você faz todos os exames estão normais, e a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, porque você pode falar, o bebê está normal, e ela vai entender que está normal, perfeito, e você vai diagnosticar lá o bebê com 2 anos, com atraso de desenvolvimento, vai diagnosticar com
geralmente é Alessandro que pega esse atraso de desenvolvimento e manda para você, né? E aí você vai dar o diagnóstico orgânico, tá bom? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Juliana, uma ex-paciente nossa, sinto muito, Juliana, pela sua experiência negativa de ter perdido o bebê com o diagnóstico de uma alteração genética, uma triploidia, mas ela agradece o atendimento que foi feito pela Caliper e cita alguns colegas aqui, como o Dr. Marcelo, o Dr. Emerson, a doutora Thalita, o Dr. Tiago, o Dr. Rafael, que atenderam, e por mais duro que foi, ela saiu gratificada do atendimento. E aí, parabéns pela equipe, né? A doutora Daniela Pires parabeniza aos palestrantes e realmente é o mais difícil no exercício da medicina fetal. Daniela é uma experiente fetóloga, colega nossa. Dr. Rafael Leiroz, que é o coordenador acadêmico da Caliper, ele também parabeniza a apresentação e fica orgulhoso, né, com o feedback positivo de Juliana, apesar da experiência negativa que ela teve. Dr. Marcelo Aquino, que é diretor médico da Caliper, ele parabeniza os palestrantes, debate muito enriquecedor. Doutora Larissa também, que é preceptora da Caliper, é uma colega, lá da Climero, também lá do Alimone, colega de todas as horas. Excelente discussão e parabéns a todos. Doutor Maurício, que é um fetólogo de Vitória da Conquista, que foi nosso residente também, ele coloca tema do nosso cotidiano sempre muito difícil e delicado. Tenho tentado implementar protocolo Spikes para ter algum embasamento, mas ainda de forma muito incipiente. Obrigado a todos pelo debate. E, doutora Viviane, parabéns a todos pela ótima discussão. Eu queria passar a palavra para o Alessandro, que ele acabou não falando por último, ele pediu para ele finalizar. E antes disso, eu vou colocar alguns depoimentos aqui. Uma coisa que eu aprendi, Vivian colocou uma coisa interessante, que quando o paciente está vendo um beta-HCG positivo, eu aprendi isso na residência com o meu professor orientador, Ricardo Barini, lá na Unicamp. Ele me falou o seguinte: quando a paciente pega um beta-HCG na mão, ela não está vendo um teste de gravidez positivo, ela está vendo um diploma da faculdade. Então, ela faz toda a projeção, né, da gravidez e projeta lá na frente. E automaticamente, ela já vê a criança correndo, brincando e fazendo miostripolias. Então, ela não consegue conectar com nenhum fator adverso entre esse período entre o beta-HCG positivo e a formatura. Tá certo? Alessandro, eu queria que você comentasse uma coisa que o Jader falou, que ele se limita, né, como médico, a esse suporte psicológico, e a frase dele, abre aspas, não fui treinado para isso. E talvez falte um pouco de humildade nossa para ter essa frase que eu tenho dificuldade de assumir isso que Jader assumiu tão honestamente. Eu talvez não seja tão honesto quanto ele e fico tentando ser um pouco psicólogo e talvez eu não consiga atender a minha expectativa e a expectativa do paciente. Eu queria que você comentasse sobre isso e finalizasse a live de hoje. Eu acho a frase acertada. É verdade, os médicos não têm habilitação para dar um suporte psicológico. O que nós estamos propondo, eu imagino que seja a mesma opinião da Vivian e da Patrícia, não é que vocês deem suporte psicológico, para isso existem os psicólogos, né? Mas é que vocês deem um suporte humano, ou seja, o que a gente está propondo é a humanização deste ato, deste momento, quando a dor humana emerge num lugar de ruptura muito significativo para histórias de vidas diversas, não apenas daquele bebê, mas de uma família, e que isso é muito potente. E por que isso é importante? Primeiro, por esse motivo humano, em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque a incorporação disso no entendimento dessa notícia que precisa ser dada é fundamental. O reconhecimento da dor do outro, que foi uma fala da Vivian que eu queria voltar a destacar, não é necessariamente se misturar com a dor do outro e nem é necessariamente tentar amenizar a dor do outro. E como os médicos são formados na lógica da formação médica para resolver problemas, né? Essa lógica de um certo poder que vai lá e resolve o problema, é comum essa atitude de ou
se misturar excessivamente com a dor, que não é o que a gente está defendendo, ou tentar resolver, que era aquela sua fala quando você dizia, não, mas calma, isso aqui vai se resolver depois, você vai ter outro filho, etc. O que a gente está dizendo há um reconhecimento, um respeito a essa dor. O que não quer dizer que você vai tratar essa dor do ponto de vista psicológico, porque para isso há serviços específicos com as pessoas que estão habilitadas para fazê-lo. E também suportar o deslocamento dessa dor para você enquanto médico, porque isso é uma probabilidade relativamente alta. Ou seja, esse deslocamento como uma atitude de defesa psíquica. É tão insuportável para este pai lidar com esta fissura, nessa projeção, nessa expectativa que você se referiu, que é absolutamente necessária para que o filho tenha uma história. É importante dizer isso. A vida do ser humano é uma vida inventada. Então, todo pai fazer projeções para o seu filho não é apenas comum, é urgente, é importante que se faça. Porque nós somos feitos dessas histórias, até para depois desfazê-las, como eu disse, mas é importante que haja. Então, admitir que, ao lidar com esse tipo de especificidade do trabalho de vocês, de que, ao reconhecer aquilo, que é o que o Dr. Jardim já falou de maneira muito acertada, e talvez não seja esse um suporte psicológico, mas, de certa forma, sim, porque ao reconhecer humanamente isso, ao poder não desrespeitar essa dor, ao poder suportar a dor do outro, na sua também pouca potência de não conseguir resolver aquilo, e especialmente na possibilidade de tentar uma comunicação, que uma autora uma vez me disse, que eu gostei muito dessa expressão, que é a verdade com amor. Ou seja, a verdade, mas com cuidado para que essa verdade seja possivelmente transformada em algo que tenha sentido para aquela pessoa. Eu acho que isso já é muitíssimo. Se isso estiver nos horizontes dos trabalhos de vocês, no dia a dia de vocês, que eu imagino ser um trabalho dificílimo, né? Eu acho que isso vai dar conforto, isso vai dar respeito, isso vai dar a garantia de direito de que essa pessoa tenha o seu sofrimento acolhido na medida certa, sem misturar a tentativa de um tratamento psicológico àquilo, justamente pelo que o doutor muito acertadamente falou, porque não vai funcionar, né? Agora, não é porque não somos psicólogos que não vamos lidar com a dimensão humana. O trabalho do psicólogo é um trabalho um pouco diferente do médico nesse sentido, porque, de certa maneira, o psicológico perpassa todas as dimensões, né, da vida de qualquer pessoa. Então, é natural que a gente confunda que acolher, respeitar, seja como um trabalho específico do psicólogo. De forma nenhuma. Esse é o trabalho de qualquer profissional de saúde. Agora, tratar isso psicologicamente é uma outra coisa. Então, eu acho que, quando eu brinquei que essa pergunta é uma pergunta com uma possibilidade de resposta única muito pouco provável, é porque há que ter também, claro, protocolos, referências, estudos científicos. Essas referências científicas, elas são muito bem-vindas. Agora, há ali a imersão de um conteúdo que é singular e que a gente vai precisar adaptar tudo isso que a gente está conversando àquela realidade ali, naquele momento, no ato do exame, entendeu? Há famílias que reagem de uma maneira, famílias que reagem de outra, e você vai ter que adaptar. Objetivamente, então, para a gente concluir, se a gente respeita e reconhece a dor do outro, se a gente suporta a impotência de não poder resolver tudo e dar todas as respostas, se a gente consegue adaptar a nossa linguagem a uma linguagem que seja potencialmente compreensível para aquele outro, no sentido de ser elemento de uma transformação dessa dor, eu considero que esses são pelo menos 3 eixos estruturais que podem e devem ajudar essas pessoas a passar por isso, que deve ser, eu nunca passei, mas deve ser uma situação realmente muito devastadora. E ao fazer isso, a gente contribui para que, como muito bem falou a Vívia, haja uma certa possibilidade de se promover saúde a partir daí, porque essas pessoas vão precisar de muito suporte para ressignificar isso e, entendendo saúde de maneira mais ampla, reconstruir um pró-saúde a partir dessa disruptura tão pesada, tão difícil, que a gente gostaria que não acontecesse, mas que faz parte do inevitável, do imponderável, que é a vida humana. Maravilha. Nossa, a gente prolongou um pouquinho, mas eu acho que o tema é extremamente interessante. Manuel, Oi.
Pode falar. Desculpa, eu só queria, para não sair sem falar, de 2 livros sobre o tema. Um que foi o produto, né, da minha tese de doutorado, que é Trajetórias Interrompidas, Perdas Gestacionais, Luta e Reparação. E o outro que ainda não saiu pela EDUFEPA, mas está aí prestes a sair, que eu sou coeditora, que é Nascer Não É Igual para Todas as Pessoas, que pode ser útil para os profissionais de saúde, sobre maternidade. Maravilha. E Vivian também foi coautora do nosso livro, aí em perda gestacional, que a gente publicou agora. A gente vai fazer o lançamento daqui a 2 semanas. E Vivian foi responsável pelo capítulo do aspecto psicológico da perda gestacional. Obrigado pelo apoio, Vivian. Então, doutor Cláudio Gomes, de Curitiba, excelente tema, um fetólogo aí de mão cheia, bastante experiente. Excelente discussão, parabéns. Empatia, ele coloca: a verdade com amor é a frase perfeita, resume tudo. Vanessa, fetóloga lá de Salvador também. Maiores segredos nessa abordagem: se colocar no lugar do outro e ser verdadeiro. Parabéns por essa discussão de extrema importância. Ela coloca uma observação: não consigo não falar de Deus e não abraçar essa paciente nessa abordagem. Não sei se é totalmente apropriado, mas é verdadeiro. Eu acho que cada um tem um jeito próprio de fazer esse acolhimento, né? Doutora Carla, acredito que é Carla Pedrosa, né, Carlinha? Que é cardiologista pediátrica, que também tem uma experiência grande aí com malformações e diagnósticos difíceis de malformações cardíacas. Obrigado pela abordagem do tema e pelas francas colocações, Manuel. Agradeço a todos os participantes pelas importantes falas, foi enriquecedor. Então, eu queria agradecer a Patrícia, queria agradecer a Vivian, queria agradecer a Alessandra pela participação. Felizmente, a gente já estourou completamente o tempo. Eu queria só tentar fazer um resumo. Então, acho que a gente fica como lição de dar o diagnóstico, né, chegar ao diagnóstico como a gente é treinado a fazer na medicina fetal. Se você não tem tanta experiência, encaminha para um serviço, como a Patrícia colocou, né, esses médicos que fazem um atendimento mais geral, ao invés de dar um diagnóstico meio sindrômico, meio equivocado, encaminha para um serviço de referência para chegar a um diagnóstico, talvez um diagnóstico não tão claro, talvez seja psicologicamente mais devastador para a paciente do que ela dizer que a gente tem uma suspeita, que não sabe ao certo, mas que vai chegar num lugar e dar o diagnóstico, e quando chegar nesse lugar, que geralmente são centros especializados em medicina fetal, a gente tentar ser o mais claro, objetivo no diagnóstico, não esconder nada do paciente e também não diminuir a dor da paciente, que é uma coisa que a gente aprendeu com vocês, né? Dizer claramente o que é que significa, quais são o prognóstico, mesmo que o prognóstico seja ruim, a gente dizer a verdade e também não dourar a pílula e dizer que isso passa, que da próxima vai dar tudo certo, que a gente vai estar menosprezando a dor da paciente. Se foi isso que eu entendi, né? Eu acho que foi a lição da gente hoje no debate, e são lições que a gente já tinha, né, discutido em outras oportunidades. Então, muito obrigado. Mais uma vez, eu vou encerrar a live e vou agradecer a presença de todos. E até a terça-feira que vem, às 18 horas de Brasília. Grande beijo. Tchau.